Olá, sétimo ano, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, de todos vocês. Estou com saudade da minha turma do sétimo ano, uma turma tão querida que mora aqui no meu coração. Saudade de estar com vocês, receber aquele abraço forte que vocês dão, né? Que ajuda a animar a aula, os dias, né? Todas as nossas quintas-feiras. Saudade de vocês. Hoje, né, como eu tinha pedido na última aula, eu pedi que vocês estudassem, lessem mercantilismo, tá? Nós começamos o capítulo 2, Estados Nacionais. Vocês vão ver pelo capítulo, dei uma avançada no capítulo, eu estou falando lá no finalzinho do capítulo, porque a professora achou melhor explicar para vocês o mercantilismo e depois explicar como é que surgiram as outras monarquias. Porque quando eu for falar das monarquias, eu vou falar da economia, tá? Então, era de importância eu falar, vocês vão ver, vai estar, ela começa na página 31 do livro, tá? Tá lá no final do nosso capítulo. Mas nós vamos voltar, eu vou falar, na próxima aula eu vou continuar ainda no capítulo Estados Nacionais. Aí eu vou explicar as monarquias, os reinados, como aconteceram. Mas eu queria primeiro ter uma aula com vocês sobre esse modelo político, o mercantilismo. Então, vocês vão olhar assim e vão falar, ih, a professora foi lá para o final do capítulo. Mas eu vou voltar no capítulo, tá? É que eu preferi, foi da minha preferência, acho que primeiro seria legal vocês saberem o que é o mercantilismo e depois nós vamos falar das monarquias na próxima aula, tá? Como é que era a sociedade, como é que se formou as monarquias, né? Mas primeiro eu queria, antes de tudo, falar com vocês do mercantilismo, que é um modelo, eu não botei aqui, desculpa, é um modelo econômico, tá? O que é de importante? Por que de importante? Nós estávamos começando os modelos, né, dos estados nacionais, que foram aquelas união dos feudos, e aí vão se formar os reinos, as monarquias. Falei com você dos poderes absolutistas, que vão surgir os reis, que eles detinham controle nas mãos, controle político, controle econômico, jurídico, eles eram a personificação da lei, tá? Então, esses reis absolutistas, eles vão... O que é o mercantilismo? O mercantilismo é a intervenção do Estado na economia, tá? A classe burguesa que está crescendo, ela não vai poder dar as ordens nos modelos econômicos, nesses modelos absolutistas. Quem vai dizer a forma e o modelo de como agir dentro da economia nesses estados nacionais vai ser o Estado. Quem é o Estado? O Estado é o rei absolutista. É ele que manda. Então esse rei, ele vai moldar a economia para atender às necessidades de quem? Do rei e da nobreza. Não do povo e não da classe burguesa, que está se tornando forte, está se tornando rica, poderosa. Então o rei, ele vai fazer esse modelo mercantilista, favorecendo o rei e a nobreza. Vocês podem pegar aí a página 31, tá? E lá no início, mercantilismo, política econômica dos estados nacionais. Lá no primeiro parágrafo, eu queria ler eles, assim, eu achei de grande importância. Eu sei que é uma aula online, mas vou ler com vocês. Peguem o livro na página 31 e vamos ler esse primeiro parágrafo. A intervenção das monarquias absolutistas na área econômica de seus estados apontou para outros interesses dos reis, os políticos, tá? Então o rei, o que ele está querendo dizer aqui nesse primeiro parágrafo? Que o rei, ele vai usar a sua política, tá? Para favorecer na economia ao seu interesse, ao interesse dos reis.
tá? Voltando no parágrafo. Ao procurarem estrutura econômica e expandir o comércio, os reis buscavam aumentar suas reservas financeiras, que lhes possibilitavam organizar esquadras e melhorar seu exército, tornando-se governos fortes e temidos por todo o mundo. Para a acumulação de riquezas, os soberanos implementaram algumas medidas comuns, as quais constituem em características o mercantilismo. Ok? É o que está aqui. Para o rei criar esse modelo mercantilista, ele precisa de acumulação de riquezas. O que é acumular riquezas? Ele precisa acumular a maior quantidade de riqueza possível, porque quando você acumula capital, né, ele melhorava as esquadras. O que é as esquadras, gente? Navios, caravelas, navegações. No nosso próximo capítulo nós vamos estudar as grandes navegações que foram de grande importância para esse modelo mercantilista. Com isso, eles tomaram o mundo. Eles foram navegar os mares e foram em busca do mundo, né, do novo mundo, que nós vamos chegar aqui nas Américas, para procurar o quê? Riquezas. Basicamente riquezas. Tá? Eles vão querer chegar nas Índias, eles vão buscar outras rotas comerciais para acumular riquezas. E claro, para não ter invasões, eles precisam de quê? De um exército forte. E com isso, para ser temido pelo mundo com um exército forte, ele precisa ter riquezas para manter aquele exército. Ok? Então, a acumulação de riquezas ela é crucial para o meu modelo mercantilista. Ele precisa uma balança comercial favorável. Na página 31 tem até, né, tá vendo uma figura? Aqui, o que é uma medida, né? Tá medindo lá para a balança ficar favorável, eu tenho que ter a diminuição de importações. O que isso quer dizer? Eu não posso comprar de outros reinos, de outros estados produtos, tá? Porque tudo que vem importado tem uma carga tributária maior, você acaba pagando mais caro, então eles não querem. E eles querem o quê? Um aumento das exportações, tá? Eles querem o quê? Exportar mais, vender mais para outros estados. Então, eu preciso de quê? De um aumento nas minhas exportações. Tá vendo? A minha setinha está até para cima. Eu preciso que essa exportação, para eu ter uma balança comercial favorável. Se eu vendo mais, eu tenho mais lucro. Se eu estou comprando mais, eu não tenho tanto lucro, tá? Então, essa balança ela tem que ser favorável. Para ser favorável, aumento das exportações. Diminuição de quê? Das importações, ok? Ele vai estar muito ligado aqui, vou dar uma pulada, né? Sobre o protecionismo alfandegário. O que é isso, tá? Ele vai pegar, ele vai diminuir, ele não quer que a gente, o quê? Importe, né? Compre produtos lá de fora. Esse protecionismo alfandegário vai fazer, aí aqui ó, proteção da indústria nacional. Eu vou dar um exemplo básico, tá lá no livro de vocês. A Inglaterra. A Inglaterra, ela vai se tornar, dentro desse modelo mercantilista, uma das mais fortes, né, dessa época, o Estado nacional mais importante dessa época na Europa, a Inglaterra. A burguesia dela vai se tornar forte porque eles vão criar um protecionismo alfandegário bem forte. De que forma? Vou dar um exemplo para vocês. Ela tem uma indústria têxtil fortíssima até os dias de hoje, tá? Então estavam lá, eles pegavam a lã, o que eles faziam? Eles vendiam a lã? Não, eles mantinham a lã, tá? Dentro da Inglaterra. Para quê? Para fazer o tecido. E aí, quando faziam o tecido, a indústria têxtil ia e vendia para os outros países.
Então ela tinha o quê? Ela fortaleceu a sua indústria, que sai muito mais caro, claro, eu vender o tecido do que vender a lã. A lã é a matéria-prima, então eles não vendiam a matéria-prima para os outros estados. Eles mantinham a lã, um bem de consumo, dentro do seu estado, não vendia, criava o tecido e aí depois que vendia sim o tecido para o mundo. E aí ela fortaleceu o quê? A sua indústria, né? Ela protegeu a sua indústria, tá? Então aqui ele vai valorizar o seu produto nacional. Depois de pronto, a matéria-prima pronta, transformada em produto, né? A matéria-prima é o quê? A lã. Transformou o produto. Qual o produto? Tecido. Aí sim vai ser vendido para o mundo. Então ele vai aumentar a sua exportação. A balança comercial dele vai ficar o quê? Vai ficar favorável, tá? Metalismo. Metalismo é o acúmulo de metais preciosos. Naquela época tinha um dinheiro, não, era muita moeda. Então precisava de muito ouro, prata para a cunhagem das moedas. E com isso, eles fortaleciam, porque o ouro, prata, cobre, é o que? Metais preciosos, altamente valorizados naquela época, como os dias atuais. Então, o governo que tivesse, né, o rei que tivesse bastante metais preciosos, ele tinha mais poder, ele tinha um acúmulo maior de riquezas. Vou dar um exemplo, nós vamos estudar lá na frente, mas a professora vai dar um exemplo para vocês. Quando os portugueses chegaram no Brasil, eles estavam à procura de quê? De metais preciosos, tá? E quando eles acham ouro, prata no Brasil, vai o acúmulo de riquezas, ficou no Brasil? Não, foi para Portugal, e depois nós vamos estudar e nós vamos ver que vai chegar para a Inglaterra. Essa riqueza do Brasil, que vai para Portugal, ela nem fica em Portugal, ela vai para a Inglaterra. Então, mais uma vez, mais um outro ponto forte para a Inglaterra se tornar uma burguesia forte e consolidada, tá? Nós vamos estudar isso melhor. E o monopólios comerciais. O que é um monopólio comercial? Ele vai ter exclusividade para trabalhar com um produto. E ele tendo a exclusividade de trabalhar com um produto, ele vai tabelar aquele produto o valor que ele quiser. Porque só ele fornece aquele produto. Só ele tem aquele produto. Então ele pode tabelar da forma que ele quiser. Ele quem, gente? O rei. Lembrando, o poder absolutista dos reis. Os reis que comandavam o Estado aqui, gente. Deixa eu botar aqui. O Estado é o rei. Então é a intervenção do rei na economia. E o rei vai favorecer sempre quem? A ele. Ok? O rei vai favorecer o interesse do rei e da nobreza. Quem é a nobreza? São os seus próximos, seus familiares, né? Aqueles que eram nobres junto com ele naquele reino. Ok? Então, voltando lá na Inglaterra, né? Lá no nosso cronograma, o roteiro que eu vou enviar junto com a aula, que você vai transcrever para o seu caderno, eu falo lá da Inglaterra, tá? A Inglaterra, ela tinha essa política protecionista forte, tá? Ela vendia, lembra o tecido? Porque a maioria desse tecido que eu falei aqui da indústria têxtil, ele era pago com metais. Então ela acumulava cada vez mais metais preciosos. Então ela vai se fortalecendo. Vocês vão ver que quando na próxima aula nós vamos estudar as monarquias, a monarquia inglesa, a francesa, Sacro Império Romano-Germânico e a sociedade de corte, né? Nós vamos ver que a Inglaterra ela vai se fortalecer. Essa burguesia da Inglaterra altamente forte, rica, poderosa, por causa disso daqui, desse protecionismo alfandegário, tá? A Inglaterra, ela criava acordos comerciais que favoreciam sempre a sua economia. E aí nós vamos estudar melhor na próxima aula. Então já fica a dica. Próxima aula, vai pegar o capítulo 2, vai voltar um pouquinho e nós vamos estudar. Eu quero que vocês leiam monarquia inglesa, francesa e Sacro Império Romano-Germânico, ok?
façam os exercícios. No final do roteiro eu estou pedindo, acho que 2 perguntinhas do livro. E também eu estou enviando também alguns exercícios para vocês fazerem sobre mercantilismo. Qualquer dúvida, me pergunta lá na nossa plataforma. Tire dúvidas, que eu vou responder todas. E na próxima aula eu volto com o capítulo 2 e mando para vocês a correção dos exercícios. Qualquer dúvida, galera, coloca lá na nossa plataforma. Até a nossa próxima aula. A professora está com saudade de vocês. Tchau!